Há exatos 212 anos, nascia Charles Robert Darwin, um dos cientistas mais importantes da história. O curioso menino inglês que desde cedo se interessou pela ciência, natureza e pescaria. Darwin veio de uma cidade de nome difícil e uma família abastada, muito religiosa e repleta de irmãos. Para aquele que seria o inventor da teoria da evolução das espécies, até que na sua infância ele não gostava de estudar. A sua grande diversão era caçar, colecionar, e essa curiosidade será a raiz, então, dos estudos futuros. Já com seus 16 anos, se aventurou na medicina, mas descobriu que não era bem o que queria. Isso abriu portas para ele ir atrás de outros sonhos. Pois você acredita que ele, na universidade, estudando medicina, também não se interessava pelas aulas? Ele descobriu, então, uma nova vocação e ele quis, então, ser eclesiástico. Ele foi se aproximar ainda mais da religião. Imagina a confusão que isso vai dar no momento que ele começar a pesquisar a ciência que vai originar a evolução das espécies. Em 1831, conheceu o homem que mudaria sua carreira, o botânico naturalista John Stevens Henslow, que o indicou para uma viagem exploratória de 5 anos que passou inclusive pelo Brasil e mudou sua vida e a de toda a ciência moderna. Lembra que ele era curioso? Então ele, por essa curiosidade, conseguiu um passaporte nessa viagem, que tinha como função mapear o litoral da América do Sul para observar novas espécies e levar isso para a Inglaterra. Ao chegar ao Brasil, inclusive, aqui estando no Rio de Janeiro e na Bahia, ele percebeu a escravidão e ficou muito crítico em relação a essa situação, já que muito antes, desde 1808, a Inglaterra não tinha mais escravos. Fora isso, ele catalogou, fez diversas anotações e percebeu que várias espécies semelhantes, na verdade, se comportavam de maneira diferente. Isso começou a atiçar ainda mais aquela curiosidadezinha que ele trouxe desde a infância. Darwin quase abandona essa viagem por causa de um antigo amor, mas isso acabou não acontecendo. Ufa! Quando ele voltou da viagem, então, tinha tantas novas informações que ele se dedicou por mais de 2 décadas à elaboração de sua teoria. Isso ocupou grande parte da sua vida adulta, fazendo com que ele ficasse focado, então, em desenvolver aquilo que ele viu na viagem. Em parceria com o naturalista Alfred Russel Wallace, Darwin apresentou sua teoria da evolução das espécies. E a recepção foi, como podemos dizer, um misto de sentimentos. E aí, você lembra que ele queria ser clérigo? Darwin, então, era um cara ligado a Deus. Mas a teoria que ele tinha para apresentar desmistificava muito do criacionismo. Então, quando ele apresenta uma tese que diz que o ser humano, o homem, junto dos macacos, teriam um ancestral em comum, causou uma grande confusão na sociedade. Como isso teve, inclusive, impacto político. Século XIX, as nações europeias estavam invadindo países na África e na Ásia, justificando a involução desses povos, criando o que a gente chama de darwinismo social, que é um momento na história em que a branquitude começa a se dizer superior à negritude. E isso serve para um impacto do racismo na nossa história até os dias de hoje. A ciência utilizada de forma negativa. Mas calma, falamos que ele criou uma super teoria da evolução. Mas do que fala essa teoria afinal? A teoria do Darwin, a super teoria, na verdade, é a teoria da seleção natural. É uma teoria em que ele defende a ideia de que o indivíduo mais apto, o indivíduo mais adaptado, ele tende a sobreviver e a deixar descendentes. O arquipélago fez com que ele observasse os bicos dos tentilhões. E havia uma adaptação em cada bico, permitindo a sobrevivência das aves naquele ambiente, o que gerou descendentes que vivem até hoje graças a essas adaptações. Este ano, o livro A Origem das Espécies completa 162 anos de seu lançamento e continua válido na comunidade científica. A teoria da seleção natural, ela continua sendo inspiração e de muita relevância para aqueles que buscam a pesquisa e a ciência como uma morada. Então, embora seja um livro publicado lá em 1859, que é século XIX, ainda continua extremamente atual e extremamente importante para inspirar novos cientistas como o Charles Darwin. Mas por que, com tantos gênios da história, Darwin deu nome ao nosso colégio? Nós tivemos uma discussão muito grande com colegas que fazem parte da educação do Ceará, obviamente do Brasil. Chegamos ao nome Darwin porque achamos que encaixava no que a gente queria. A teoria da evolução dos nossos alunos e da evolução do ser humano.
Dos organismos unicelulares ao Homo sapiens, muita coisa mudou, exceto nossa vontade de continuar mudando através da educação. Parabéns, Charles Darwin! Nossos passos têm o seu toque.